Esse é o primeiro Pod Ali da história. Muito bem. Primeiro, de muitos. De muitos. Né? Primeiro de muitos. Um vulcão na geração de conteúdo. Meu Deus. Vocês têm ouvido aí? Pega bastante trânsito quando estiver indo trabalhar, porque aqui vai ter conteúdo para não acabar mais. É isso aí. Esse é o primeiro podcast da Ali, podcast do Instituto Ale Balbinot. Estou aqui com meu sócio, meu amigo, meu irmão em Cristo, Danilo. Danilo já vai se apresentar. Eu quero primeiro dizer o que é isso aqui, para que a gente existe, de onde nasceu essa ideia do podcast, desse canal e por que a gente está aqui. Então, o Pod Ali, porque a gente quer muito brincar com a temática do tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu recebo muitas perguntas, interação em redes sociais e tudo, e volta e meia as pessoas dizem, Ale, pode tal coisa? E isso já é algo meu. Eu digo, poder você pode tudo, mas nem tudo te é lícito, nem tudo te convém. Então, a gente acabou pegando isso, né? Deus foi direcionando para isso. E o podcast, esse canal, ele nasceu então com a ideia de trazer assuntos que vão te ajudar a florescer, vão te ajudar a se desenvolver, vão te ajudar a entender quem você é, vão te trazer pontos importantes de reflexão para que você possa cada vez mais tomar posse da tua identidade. Que você consiga, a partir deste conteúdo, que aqui, todas as semanas, nós teremos uma mesa de podcast com convidados, sem convidados, mediante aquilo que Deus vai nos direcionando dentro da nossa estratégia, nós traremos assuntos aqui relevantes para te ajudar. Você que está aqui nos acompanhando via plataforma de podcast, via canal de YouTube, via as outras redes sociais, Instagram, eu quero que você se sinta muito confortável e, inclusive, nos trazer assuntos, nos trazer sugestões, ideias, pautas para que a gente possa descortinar aqui, falar, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Essa é a ideia desse canal. O podcast aqui, o Pod Ali, é para que a gente possa trazer aqui e falar aquilo que está no nosso coração, falar aquilo que nós adquirimos enquanto profissionais, de experiência, de expertise, trazer assuntos relevantes para a sociedade. Não é um canal mais do mesmo, não queremos trazer assuntos que estão em moda, assuntos polêmicos, não. Queremos tratar aqui de assuntos que vão te ajudar a florescer, a descobrir qual é o teu ecossistema, a descobrir quem você é. Porque você nunca foi a pessoa errada. Você sempre foi a pessoa certa, só que muitas vezes no lugar errado. E aqui, nesse canal, você vai ter acesso a conhecimentos que vão te ajudar a descobrir quem você é. E a partir desse conhecimento, meu amigo, minha amiga, fica fácil descobrir qual é o teu lugar, qual é a tua praia, qual é o teu ecossistema. E já dá pra ver que a pessoa já gosta de falar. Vai ser muito bom. Né? Muito bom. E eu costumo dizer que aquele que cria o hábito de ouvir podcast, ele destrói a ociosidade. Eu sou fã de podcast. Perfeito. Porque qualquer lugar que eu esteja, que eu estou, não estou fazendo nada. Agora que eu vou lá e ligo um podcast e começo a consumir, crescer e... eu gosto muito, né? Existem as maneiras diversas de aprender, sim, lendo, assistindo, fazendo, e para mim podcast eu aprendo demais. Então obrigado pelo convite, sei que vai ser poderoso. Isso aqui nasceu junto, né? É isso aí. Isso aqui nasceu junto, eu concordo contigo, podcast, eu digo que depois que a gente teve acesso ao podcast, a gente não tem mais desculpa de dizer que não dá tempo de se desenvolver, que não dá tempo de ler, porque você pode estar fazendo uma esteira na academia, parado no trânsito, indo para casa, você pode estar em casa lavando uma louça, eu sou dessa, né? Aí. Você pode converter o trânsito, que é um saco, numa bênção se você botar um podcast. Exato. Benditos trânsitos que eu já peguei, que estavam rolando podcasts ali, que foram chaves fundamentais para minha vida e para minha história. Perfeito, que te geraram insights, né? Isso. E isso é muito, muito interessante, porque você para de esperar. Isso. Então você tá no médico, o médico tá atrasado. Isso. Para de esperar o médico. Conecta aí, coloca um assunto relevante, algo que vai te fazer crescer, que te edifica. E você tá usando desse tempo, que seria um tempo desperdiçado, como tu falou, um ocioso, e você está crescendo, está se desenvolvendo. Passe a ser um agente ativo da sua vida e pare de ser um agente passivo. O médico atrasou, ok, isso não vai me deixar na passividade desse dia, né? Eu tenho muita coisa para absorver, construir nesse dia, então uma ação sua de pegar ali o celular, ligar o podcast já pode mudar completamente a sua percepção daquele dia, e isso só depende da pessoa, de mim, de você, né? Não, o conhecimento ele não vem voando.
Você precisa querer buscá-lo. Perfeito, ser um agente ativo, né? Agente ativo nesse processo. Danilo, antes de a gente começar a entrar na pauta aqui do nosso tema, eu quero de verdade agradecer a Deus por isso aqui que está acontecendo. Porque isso aqui é resposta de oração de muitos anos, né? Ter a estrutura hoje. É aquilo que o Senhor vem nos direcionando, nós enquanto empresa, enquanto sócios, enquanto parceiros de negócios, toda essa estrutura, tudo isso, quem já me conhece, já me acompanha há algum tempo, ao longo desses meus quase 11 anos de carreira solo, né, dentro do processo de desenvolvimento humano, eu sempre tive esse desejo, né? O meu negócio sempre foi falar, sempre foi ministrar, sempre foi treinar, desenvolver pessoas. Esse é o meu mote, né? Essa é a minha praia, esse é o meu ecossistema. Então hoje a gente está começando, assim, realmente ainda não temos uma estrutura, um grande estúdio profissional, mas temos uma mensagem para compartilhar com vocês. Temos uma raiz boa. Isso, né? bom. A nossa motivação ela é pura. Isso. E isso faz toda a diferença na entrega desse resultado, desse fruto, né? Então não é qualquer podcast. É um podcast com uma raiz muito bem fundamentada, muito bem regada, muito bem preparada. E através de um podcast desse você pode se alimentar de um fruto que no começo pode ser até um pouquinho amargo, mas depois vai cair no seu estômago, vai te fazer bem, vai te trazer vida, vai te trazer direção, vai te trazer convicção de quem tu é, do seu caminho, daquilo que você precisa realmente trilhar. E show de bola. A gratidão também é minha. Falasse tudo. A gratidão também é minha, a resposta à oração também é minha. E a gente tá junto nisso aí. Amém. E em segundo lugar, eu quero te agradecer, porque tu és uma pessoa que sempre acreditou no meu trabalho, que realmente sempre me incentivou, me impulsionou, e agora mais do que nunca. Então, obrigada pelo convite de caminhar comigo profissionalmente, e obrigada por realmente tu estar aqui hoje, te disponibilizando, acabar de chegar da estrada, né? Acabar de chegar de viagem e é isso aí. Tá com o coração cheio, então... E eu também quero te agradecer porque, para quem não sabe, a Ali foi a precursora aí no meu mundo do desenvolvimento humano. E quem me conhece de perto sabe que foi uma metanoia na minha vida. Hoje, a minha vida, as minhas empresas, o resultado, tudo que eu tenho é fruto muito da minha fé, mas também dessa semente chamada desenvolvimento humano que foi plantado no meu coração, e dela muitos frutos vieram, assim, e foi você que foi a precursora disso. Então meu coração é muito grato por isso, e nosso desejo, meu desejo é que a gente possa transbordar do que a gente recebeu, porque o que a gente recebeu foi muito poderoso, e que Deus nos dê graça de conseguir transbordar isso. Então a gratidão é recíproca. Amém. Obrigado. Amém, que bom, é isso aí, tamo junto, muito bom. Bom, dentro dessa ideia, né, desse primeiro podcast, a gente tem um tema que tem sido muito forte para mim, e Deus fez tudo de maneira muito perfeita, numa agenda muito sincronizada, para que acontecesse esse podcast, essa gravação hoje, dia 27 de setembro, na terça-feira, para que a gente fale sobre um assunto importante, principalmente nessa semana, Danilo, que a gente caminha para uma eleição. Não, esse não é um podcast para falar de política, é muito maior do que falar de política. Falar de política é um assunto. Eu quero trazer para você aqui, eu e o Danilo, no nosso bate-papo, uma direção clara para você caminhar por princípios. E dentro dessa caminhada, você vai esbarrar na política, na saúde, na família, você vai passar por várias outras arestas da tua vida, né? Várias outras áreas. Então eu quero hoje aqui trazer na pauta um assunto sobre tomada de decisão. Como tomar decisões baseado em princípios. Como aprender a tomar decisões. Caminhamos numa semana de decisões importantes. Por isso que eu estou trazendo esse gancho, né, da política, porque mesmo que tem muita gente que não acredita que a sua decisão de voto ela é importante, ela faz a diferença, mas muitas vezes pode até parecer que não faz, mas faz. Só que faz muito mais diferença na vida de quem decide do que de quem está recebendo. Porque quando eu sei decidir de maneira clara, sem conflito, com inteligência, eu sei decidir uma pessoa que vai receber meu voto, eu aprendo a decidir como conciliar uma relação familiar, eu aprendo a decidir sobre uma viagem de férias, eu aprendo a decidir sobre um conflito empresarial. A base é a mesma. Quando você caminha por princípios, a tomada de decisão ela fica clara. E o princípio fala que você precisa ser fiel no pouco. Perfeito. para que Deus se coloque sobre o muito. Isso. Então, às vezes decidir um voto é o seu pouco, mas se você
tiver consciência sobre essa decisão, isso vai te dando músculo para decisões maiores. Perfeito, perfeito. É isso aí. É como uma massa de levedura, né? Você decide no pouco, mas isso vai crescendo. Então não é só uma eleição. Não. É sobre você. Exato. Né? Sobre a sua reflexão, seus valores. Perfeito. E isso diz muito sobre você, sobre o seu ambiente. Né? Talvez o seu voto realmente não faça diferença no macro, mas nas suas células não faz diferença. Para você faz diferença. Perfeito. Né? Então entender de valores realmente é importante, porque o ser humano tem necessidade de ser coerente com seus valores. Mas muitas vezes a gente tem uma bagunça interna. A gente tem um incômodo, às vezes a gente está sem paz, porque a gente não sabe separar a coluna do valor e a coluna do meu comportamento. Então eu preciso ser coerente com a coluna do valor e a coluna do comportamento, da atitude. E organizar a nossa mente, organizar nossas emoções, para que essas tomadas de decisões reflitam os valores que a gente escolheu. Isso é fundamental realmente, para a gente mudar primeiro o nosso microambiente e depois a gente conseguir influenciar o macroambiente, né? Eu quero pegar o gancho do que tu falou, quando a gente não é fiel no pouco, a gente nunca vai ser no muito. Quando a gente não consegue controlar o nosso ambiente interno, a gente nunca vai conseguir controlar o externo, né? Quando a gente não consegue controlar o nosso recurso interno, desde as nossas emoções, as nossas decisões, os nossos pensamentos, a gente quer ter a pretensão de controlar as outras pessoas. E, de fato, entender de valores, eu sei pela tua vida, pelo teu testemunho, pela minha vida, pelo meu testemunho, dos meus clientes, enfim, das pessoas que passaram pela minha vida nessa última década, o quanto é impactante a gente entender de valores. E por que a gente está falando de valores? Não era para falar de decisão, Ale? Sim, porque são os nossos valores que governam as nossas decisões. São os nossos valores que ditam quais são as nossas decisões. Se eu decido por A, por B, por C, são os meus valores que determinam a carreira que eu vou escolher, o tipo de relacionamento que eu vou viver, a vida que eu quero levar, ela é determinada pelas nossas decisões, só que antes, um passo antes, né? Se a gente fosse fazer engenharia reversa, tomei uma decisão agora. O que eu fiz antes? É o que tu falou. As pessoas anseiam por atender os seus valores. Eu quis trazer congruência para aquilo que eu creio, né? E essa congruência, quando eu me sinto congruente, eu vou lá e decido, e vou lá e tenho um comportamento, mas o comportamento é fruto, ele é consequência. E aí entender de valores é uma coisa absurda, porque ele nos traz uma nova perspectiva. Vamos lá, eu até trouxe algumas coisas aqui que eu quero, quem estiver nos acompanhando pelo canal do YouTube, logicamente, às vezes você está só ouvindo e não está nos vendo em imagem, está só pegando o nosso áudio, mas igual você vai conseguir pegar bem aí o que eu vou te falar, tá? Existem dois tipos de valores, valor meio e valor fim. Valor fim, valores fins, são aquilo que nós tentamos satisfazer nas nossas decisões. E valor meio é o veículo, é o que vai me conduzir até o fim. Então vamos lá, Aristóteles já falava sobre valores no século IV a.C. Eu acho assim, sensacional uma citação de Aristóteles sobre o conceito de felicidade. Aristóteles diz que para que um homem possa ser feliz, ele precisa utilizar os seus talentos na potencialidade máxima e viver para respeitar e satisfazer os seus valores mais profundos. Ansiamos por satisfazer os nossos valores. Desejamos, só somos felizes quando respeitamos eles. Mas quais são eles? Quem ensinou para mim os meus valores? Aprendi na escola? Você aprendeu na escola? Não. Aprendeu na faculdade? Não. Na FGV? Aprendi no desenvolvimento humano. Aprendeu no desenvolvimento humano. Aprendeu passando por um processo de coaching. Aprendeu se conhecendo. Aprendeu realmente olhando para dentro de si, buscando autoconhecimento. Porque isso não é ensinado, porque não é de interesse do sistema. Você pensar, você se questionar, você parar para refletir, você se conhecer, porque conhecimento é poder, mas autoconhecimento é superpoder. Então o sistema não tem interesse em fazer você abrir os teus olhos para isso. Valor meio é tudo aquilo que eu pego, que eu quantifico, que eu consigo mensurar, que eu consigo tornar objetivo. Dinheiro. Valor meio. Um carro, né? Aqui trouxe uma chave de carro. Valor meio. Um celular, valor meio. Um livro, valor meio. Não paramos aqui. Eu não quero um celular para apenas ter um celular e parar aqui. Eu quero o que esse celular vai me proporcionar no fim das contas. Porque celular por celular, você poderia ainda ter um StarTAC da Motorola, aquele azulzinho de abrir e fechar, que é um celular.
Mas por que você tem um Android? Por que você tem os smartphones mais modernos? Porque você quer o que aquele meio vai te proporcionar, vai te satisfazer. Para alguns é status, poder, fama, reconhecimento, para outros é desenvolvimento, para outros é conexão, é desfrute, é acessibilidade. Eu não quero um carro para ter um carro. Teu carro tu comprou para deixar parado na garagem, Danilo? Não. Fica lá só parado com uma capa em cima? Não, tu quer para te proporcionar o quê? Pode ser várias coisas, segurança, conforto, proteção, status, reconhecimento, pode ser por várias razões. Aí que tá, os valores fins, eles são estados emocionais. Nós não pegamos, não quantificamos e não mensuramos. Eu consigo chegar e dizer, Danilo, me dá um carro. Mas eu não consigo dizer, Danilo, me dá R$100 de paz. Danilo, me dá 30 de alegria. Me dá 20 de abundância. E 70 de tranquilidade. Eu não consigo mensurar. Vamos a um exemplo? Um dos meus valores é crescimento. Crescimento. Então, se eu estiver em qualquer negócio que eu não veja crescimento ou perspectiva de crescimento, eu não vou me motivar àquele negócio. Exato. Então, um dos meus valores é crescimento. Em tudo que eu faço tem que ter crescimento. Então, um carro, um celular e o dinheiro são valores meios para que eu alcance o crescimento, que é o fim. Pode ser um livro. Isso. Pode ser um carro. Isso. Pode ser dinheiro. Isso. É o veículo. É o veículo que te leva ao crescimento. Pro fim. Quem não tem esse valor de crescimento, olha e diz, o cara é louco pegar o dinheiro dele e investir num MBA. O cara é louco, porque esse dinheiro eu ia viajar o mundo. Por quê? Porque o outro possui outros valores, coisas que você valoriza. Então, para algumas pessoas o dinheiro vai proporcionar o quê? Liberdade. Para outras conforto, para outras status, fama, poder, para outras vai representar desenvolvimento, doação, contribuição, generosidade, altruísmo, bondade. Existem muitos valores fins. Sabe, Ali, que para mim foi tirar uma tonelada das minhas costas quando eu entendi valores. Porque eu entendi que se eu elencasse os valores, eu iria conseguir no meu dia a dia ter ações convergentes com eles. Perfeito. De uma forma mais consciente, né? Isso aí. Outro valor que eu tenho, por exemplo, gentileza. Então eu tenho um valor de gentileza. Então no meu dia a dia, se eu tiver alguma atitude que não seja gentil, aquilo ali vai pesar o meu coração. Por quê? Porque está ferindo um valor que eu elenquei para a minha vida. Então todos os dias eu tenho que levantar da cama e entender que eu preciso, com ações, reforçar os meus valores. No primeiro momento, uma ação mais insistente, mais voluntária, até que daqui a pouco automatiza, né? Talvez no primeiro momento eu tenha que levar café para minha sócia todo dia, daqui a pouco vai virar um hábito e aquele valor vai ser muito mais fortalecido em mim, né? E isso vai inspirar, etc. Então, quando eu elenquei os valores, isso organizou o meu comportamento. Perfeito. Traz congruência, né? Isso. E quando tu falou assim, ó, quando eu não faço, exemplo, uma gentileza, quando eu tenho um ato que não é gentil, o meu coração se entristece. Sim. Porque isso chama corromper valores. Isso, ferir. Ou ferir valores. Ou você fere os teus próprios, ou outras pessoas podem ferir. Sim. Em ambos os casos, o controle precisa estar na nossa mão. Porque você precisa ter clareza de quais são esses valores para que na tua conduta você respeite e satisfaça. Sim. E não machuque nenhum. E ter clareza para, ao se relacionar com o outro, seja ele esposa, sócia, amigo, família, funcionário, você saiba exatamente o que precisa ser feito. Para que a autorresponsabilidade estando na tua mão, você comunica isso para o outro. Porque as pessoas possuem valores diferentes, então elas dão valor para as coisas de maneira totalmente diferente. Às vezes um passeio de final de semana que tu vai para a fazenda andar a cavalo, para quem não tem esse valor de conexão com a natureza, de desfrute, a pessoa vai olhar e vai dizer assim, ele é maluco, eu queria estar no shopping. Não, ele é maluco pelo teu ponto de vista, pelo teu você está 100% congruente. E uma vez que eu estou congruente, que eu estou harmonizado com os meus valores, eu acabo me tornando um ser humano melhor. Né? Total. E hoje muito. A gente vê, por que os ambientes muitas vezes estão pesados? Porque as pessoas estão vivendo longe dos valores, às vezes não tem nem consciência dos valores. Né? Geralmente não tem. Geralmente não tem. Eu aprendi algo no coaching, né, que cara, elenca 5 valores. Não adianta você ter 10, 15, elenca 5. Quais são os 5 principais valores que te resumem
né? Eles vão nortear, isso é essencial, né? Então, se a pessoa puder sair desse podcast entendendo, cara, ele elenca 5 valores, tá, né? Mas assim, dá exemplo de valores. Bom, eu vou dar o meu exemplo de valor. Gentileza, crescimento, bondade, alegria e bom humor. Então, por exemplo, eu não posso ficar muito tempo trabalhando num negócio que vai me gerar um estresse que eu não posso fazer uma piada. Aquilo vai me fazer mal. Então, eu elencando os 5 valores, eu consigo até organizar a minha rotina. Aonde eu vou colocar mais energia, é o momento que eu tenho que dar uma abstraída. E eu vou falar para você, uma pessoa, um homem e uma mulher, que estão coerentes com seus valores, eles se tornam pessoas imparáveis, exponenciais, e é onde elas começam a dar resultados que as pessoas simplesmente não entendem. Mas é uma coisa simples, seja fiel no pouco e no muito você será colocado. Todo conflito que existe, seja a gente com a gente mesmo, ou com os outros, acontece em detrimento de conflito de valores. Empresas se desfazem, sociedades se desfazem, casamentos terminam, países entram em guerra por conflito de valores. Então isso é tão importante entender, é tão sério. É a tradução da empatia, né? Entenda o valor do outro, você vai... E deu. Só que comece por você. Comece se conhecendo. Uma vez que eu me lembro muito, assim, né, de muitos aprendizados que eu fui tendo ao longo desses anos, me conhecendo, buscando por me desenvolver, que quanto mais eu me conheço, mais eu entendo o outro. Quanto mais eu compreendo como eu sou, como eu funciono, mais eu entendo, porque eu parto de uma premissa que se eu sou assim, o outro é diferente. A Brené Brown sempre fala, né? É uma escritora que eu gosto muito, já consumi quase todos os livros dela. Gente, todo mundo se sente inadequado. Então, quando eu começo a me autoconhecer em profundidade, eu começo a encontrar as minhas inadequações. E você pode ter certeza, todo mundo faz essa reflexão, todo mundo se sente um pouco inadequado em algum momento da vida. E essa clareza que você está falando de autoconhecimento, quando eu realmente consigo ser, primeiro, gentil comigo mesmo, os valores precisam primeiro serem representados por mim mesmo, né? Gentil, bondoso, alegre comigo mesmo, eu consigo então transbordar, né, nesses valores na vida do outro. E também quando eu consigo ser um pouco mais compassivo, paciente com as minhas inadequações, eu consigo também ser com as inadequações do meu outro, né, do meu próximo. E é muito incrível isso, porque a gente quando começa a se entender, a gente começa a se autorregular muito mais fácil. Sim. Né? A gente não depende tanto do outro, e não tanto da opinião do outro, não transfere, exato. Eu acho que para mim o item maior de maturidade no ser humano é quando ele entende que ninguém deve nada para ele. Exato. E que, cara, ninguém é responsável pela tua dor. O Ítalo Marcilli, o doutor Ítalo Marcilli fala muito isso, né? Cara, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Sabe? Quando tu entende disso... Isso você muda de frequência, você muda completamente de vida quando você começa a desenvolver esse mindset que ninguém te deve nada. Você se liberta de expectativas e de uma passividade que hoje te faz estar sentado esperando porque você acha que a vida te deve, porque o outro te deve, porque é o outro que tem que fazer, porque Deus te deve. Né? E Deus, na verdade, ele já fez tudo por nós, né? Deus, a obra da cruz foi completa, ela foi consumada de uma vez por todas. Então, Deus faz, mas Deus não tem para com nós uma obrigação. Sim. Deus nos resgatou, né? Então, a partir desse entendimento, eu percebo, eu devo fazer por mim. Exato. E não esperar pelo outro, Eu devo ser coerente nessa eleição. Isso. Por mim. Exato. Por quem eu Nessa sou. eleição, eu preciso entender, para mim, de fato, o que é o mais importante? Qual que é o candidato que mais representa? Quais são os meus valores? Desculpa, se você não entende de valores, é muito difícil você tomar uma decisão. Se você está em dúvida, exemplo, quem está certo por A ou por B, por direita ou por esquerda, tá tudo bem, não tem dúvida. Agora, às vezes você tem convicção de que você quer votar no Bolsonaro, mas você nem sabe por quê. Por que você se identifica tanto com ele? Você quer votar no Lula, você nem sabe por que você se identifica com ele. Eu vou te falar. Seja Lula ou seja Bolsonaro, essas duas pessoas, elas representam um valor meio para te levar a um fim. Então, eu sou Bolsonaro. Bolsonaro é valor meio, tá? Porque ele me satisfaz, ele me conduz ao quê? Aos meus valores fins. Quais são? Liberdade, pátria, família, propriedade privada, capitalismo, crescimento, justiça. Pronto. Lula. Quem é Lula? Lula é valor meio, que te leva para quais fins? Assistencialismo. Socialismo. Comunismo. Né? Poder.
o poder em detrimento, a manipulação da massa. A manipulação da massa, o poder, um Estado grande, isso, né? Inchado. Um Estado inchado, onde realmente vai se trabalhar uma estrutura superfaturada. Enfraquecimento da liberdade religiosa, enfraquecimento da propriedade privada, é o oposto, é o O contrário. próprio aborto, né? A questão de você não lutar pela vida, né? Sim. É o contrário. É o contrário, né? Então vamos lá, o Bolsonaro quer falar de liberdade, aqui já se fala de censura. O Bolsonaro quer falar... Propriedade privada. Aqui já se fala... Vamos nada é privatizado. isso aí, Vamos repensar isso aqui, tudo tem que estar na mão do Estado. Isso. Né? Aqui se fala sobre justiça, sobre família. Aqui se fala sobre tantas pautas que hoje se tem contra a família tradicional. Porque você não precisa ser contra algo porque você é a favor de algo. Exato. Né? Eu não sou contra um monte de coisa porque eu sou a favor da família. Eu sou a favor da família, isso não me faz alguém preconceituosa com quem não quer ter família. Contra alguma coisa. Né? Ou contra alguma coisa. Acho que esse respeito é fundamental, essa maturidade, né? Isso. Respeitar de fato o valor do outro, né? Exato. O outro não vai conseguir viver, ele não vai conseguir viver se... Independente do que você for falar pra ele, se aquilo não passar pela consciência dele. Exato. Não importa o lado. Exato. Né? Esses dias eu conversava com uma pessoa que vai votar no Lula, na esquerda, enfim, e eu consegui entender a mente daquela pessoa. Uhum. E eu consegui entender o quanto ela não iria mudar de opinião porque não passa pela consciência dela outro conceito. Não. É a forma como ela processa. E são valores internos. Então, quando eu vejo as pessoas discutindo de política, existe uma inteligência em você discutir política. Nós precisamos discutir política, principalmente quem é cristão. Você não desassocia o cristianismo da política. Jesus veio confrontar um sistema político-econômico. Então, nós não podemos fazer essa alienação de dizer que cristão, que não se fala de Jesus, que não se fala de política. Bem sabemos... não discutir política é uma forma de política. É uma forma de política. Boa, muito bem. Então, dentro dessa narrativa que se foi criada, né? A narrativa de que religião e política não se discutem é coisa de... isso é para fortalecer estruturas que não favorecem, que querem silenciar e calar. Exatamente. Né, as pessoas, e as pessoas aceitaram isso, né, essa mordaça na boca, e criaram essa crença que não se discute. Quando muito eu penso sobre isso, a política hoje, ela chegou do jeito que chegou porque o povo se calou. Sim. Porque as pessoas começaram a achar e serem ridicularizadas, e isso muito bem pensado, né? As pessoas sendo massa de manobra, muito bem pensado para que elas não falem, para que não misturem, porque onde já se viu, eu vou me posicionar, eu vou perder cliente de quem é do outro lado, né? As pessoas pensam muito nisso, porque do seu interesse individual, ele está acima de uma visão coletiva. Sim. Ele está acima de um senso de justiça, Sim. porque individualmente me convém alguma coisa, então eu não me posiciono, eu sou morno, eu fico em cima do muro, eu não vou nem para lá e nem para cá. E quando, na verdade, hoje, com o entendimento que a gente tem de entender que o Bolsonaro não é o meu fim, e ele não tem que ser perfeito, eu não estou atrás de um salvador, eu já tenho um, Sim. Jesus Cristo. O Lula, ele não é o fim, ele é o meio. Eles vão ser condutores, eles são condutores para me levar à satisfação do que, lá no fim das contas, eu, Alessandra? Justiça, generosidade, desenvolvimento, bondade. Lá no fim das contas, o Bolsonaro, ele hoje é a minha opção, porque ele me leva até o fim dessa ponte. Que é o que realmente importa. Que é o que realmente importa. O fim importa. O fim podia ser Samuel, podia ser Pedro, podia ser João, porque ele é o meio, ele é a minha locomoção. Enquanto do outro lado. Então, por isso que não se discute política no tocante a querer convencer o outro a mudar de ideia. Porque a boca fala do que o coração tá cheio. Meu coração tá cheio dos meus valores. Exato. Meu coração tá respeito nisso. Exato. Ele tá cheio daquilo que eu creio. É sagrado. O seu valor é sagrado. A sua forma de pensar e conduzir a sua vida e fazer as suas escolhas é sagrado. Só que o que a gente está apontando aqui é não faça do sagrado algo profano, de levar isso de qualquer forma, votar de qualquer forma, e às vezes não fazer uma reflexão séria, madura e profunda
sobre isso. É sagrado a sua escolha. Então, após todas as suas reflexões, se a sua escolha política refletir os seus valores, amém, Deus te abençoe. Amém, faça isso consciente. Faça isso consciente. Né? Saiba o que você está fazendo, porque não é porque... Respeite a consciência do outro. Porque nós votamos no Bolsonaro que eu quero hoje ter alguém, sentar com alguém como Lula, como alguém que vota no Lula e convencer, fazer essa pessoa mudar de ideia. Em trocando por miúdos, eu vou querer fazer com que ela mude o sistema dela de valores. Exato, isso não existe. A gente já vai pro fim. Exato. Eu vou querer mudar o caráter dela, eu vou querer fazer qualquer coisa para ela mudar a forma como ela enxerga o mundo. Não dá. Assim como eu não quero ser convencida, eu não quero convencer ninguém. Exato. A gente quer inspirar o É valor. por isso que você anda com pessoas que têm afinidade com o que você pensa. Tem afinidade de valores, tem um padrão de visão de mundo parecido, se motiva pelas mesmas coisas. Então não é uma questão de briga, de disputa. Inclusive, se você está assistindo aqui o YouTube e você é de esquerda, nem perde teu tempo colocando comentário aqui, porque a gente não quer ser convencido e não quer te convencer e tá tudo bem. A gente quer falar aqui sobre realmente uma tomada de decisão consciente, entendendo que não é o Bolsonaro pelo Bolsonaro ou o Lula pelo Lula, é o que eles representam e para onde eles nos levam. É a sua vida. Quais valores eles defendem? Se eles defendem os valores que você defende ou parecido, vá em paz, vota consciente, feliz. Faça de maneira realmente convicta. Assim como, se você acha que ele não atende, não respeita teus valores, vá para outras opções. Mas vota consciente, vota realmente entendendo que aquela pessoa, ela te representa. Ela representa aquilo que você acredita, ela representa e defende os valores que você levanta. É a tua bandeira. É importante você, numa conversa de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, conseguir explanar para uma pessoa, para sua esposa, para o seu filho, essa lista de valores. Perfeito. Essa votação, esse voto representa qual listinha de 5 palavras de valores? É essa reflexão que a gente está querendo instigar e assim, ó, não tem como tirar do ser humano essa responsabilidade. Meu querido, não é o voto, é a sua listinha de 5 palavras, de 5 valores, que é o que vai nortear a sua vida. O seu cérebro vai ajudar você a conseguir alcançar, chegar a esses valores. Mas às vezes votar, encher a boca para defender alguém e não ter uma listinha de 5... E não saber, né? Por que você está tomando essa decisão? Né? Não, isso não contribui, não constrói. Isso, não edifica. Não edifica. É isso mesmo. Bom, eu espero que esse assunto tenha te gerado alguma reflexão, tenha te, de alguma maneira, te instigado a pensar de uma forma diferente, né? Tenha te levado para uma maneira diferente de encarar as tuas decisões. Existe sim maneira de você tomar decisão sem ficar tendo tilt, a tua cabeça entrando em parafuso, de você realmente tomar decisões de maneira consciente para não ficar se arrependendo depois, porque quando a gente entende de valores, né, Danilo, a gente aprende a tomar decisão. Sim. E aprende a arcar com as consequências dela. É isso aí, que nem sempre a gente acerta. Exatamente, o nem sempre meio acerta. Nem sempre está alinhado com o valor fim. Com o valor fim. Às vezes na rota você sai, como a gente fala aqui, em Palhoça, você escamba um pouquinho para a direita, escamba para a esquerda, mas quando você sabe para onde você está indo, você já se apruma, já ajusta a vereda, já para as arestas e segue em frente. Então é isso que eu quero que você faça, que o Danilo, que você siga em frente, que você siga mais consciente, mais assertivo nas suas decisões. Essa foi a pauta desse primeiro podcast do Pod Ali. Olha, antes de terminar, não tem como dar um exemplo para eles maior de valores? Porque às vezes eles podem estar com... Mas o que de fato é valor? Maravilha. Uma listagem de... Fechou. Ó, valor meio é tudo que você pega, quantifica, palpa. Dinheiro. Ninguém quer dinheiro porque quer dinheiro. O que o dinheiro vai te proporcionar? É no fim das contas. Casa, marido, filho, tudo é valor meio. Apartamento, cavalo, tudo que você tem. Teu livro, tua pasta, tua empresa, tudo é valor meio. Não, ela não é estática, ela não é o fim, é a partir dela o que você obtém, o que você deseja obter, o que você alcança. Valores fins, estados emocionais, você não quantifica. Emoções, sentimentos, vamos lá. Paz, prosperidade, justiça, abundância, riqueza, conhecimento, desenvolvimento, bondade, generosidade, altruísmo, tranquilidade, equilíbrio, criatividade, independência, singularidade, autonomia. São coisas em que você não consegue pegar, mas é o que no fundo você precisa satisfazer. É o que Aristóteles falava, é o que você precisa respeitar e satisfazer. Se justiça para você é importante, você precisa tomar decisões e escolher valores meios que te levem para a justiça. Então dinheiro para você vai ser uma maneira de fazer
Justiça. Se justiça lá no fim da ponte é o mais importante, o dinheiro ele é um meio para a justiça. Se para você liberdade está lá na listinha dos teus 5 valores, o dinheiro vai te levar para a liberdade. Quer ver uma coisa rápida, simples, mas impactante para descobrir valores? Quem está ouvindo aqui, quem quiser, a hora que você puder, se você estiver dirigindo, não faça isso agora, pelo amor de Deus, tá? Mas se você está em casa, pega um papel e uma caneta e escreve o seguinte: se você tivesse que ir embora agora para uma ilha deserta, absolutamente deserta, se só pudesse levar 5 coisas ou 5 pessoas, 2 coisas, 3 pessoas, 5 pessoas, 4 pessoas e uma coisa, não importa, você tem 5 no total. Não te preocupa lá. Ai, Alessandra, posso levar meu celular? Ah, mas lá não vai ter internet ou energia elétrica. Esquece esse tipo de crença. Imagina que tudo é possível você levar. Absolutamente tudo. Lá vai ter estrutura, qualquer coisa, tá? Ah, mas vai dar pra carregar o celular? Vai dar pra carregar o celular. Ah, mas vai funcionar meu liquidificador? Vai funcionar. Tá, fechou? 5 coisas ou 5 pessoas. Faz as... Cachorro, Bíblia, marido, filho, esposa, jet ski, maleta de ferramenta, água, comida, não sei. Você vai colocar 5. Geralmente você faz por ordem de importância. Qual é a primeira coisa que você diz assim, isso de certeza iria? 5 é fácil saber, né? Pasta de dente. Essa foi a primeira vez que eu ouvi 11 anos. Tá, mas beleza, vamos lá. 5 coisas, fechou? Escreveu? Você vai se perguntar, depois que você anotou essas 5, o que essa pessoa ou essa coisa me proporciona? Meu marido, eu levaria absolutamente meu marido, minha filha, uma Bíblia, um celular, hoje levaria, e uma cabana, uma barraca, algo por proteção da minha família. O que meu marido me proporciona? Cumplicidade, conexão, amor. O que minha filha me proporciona? Amor, crescimento, maturidade. Responsabilidade. O que a Bíblia me proporciona? Minha conexão com meu pai, né? A palavra de Deus. Fica bem fácil realmente de conseguir discernir os valores. Exatamente. O que uma barraca me proporciona? Segurança, proteção para minha família, para minha filha, para o meu marido. Celular. Compartilhar conhecimento e ter acesso ao conhecimento, que crescimento para mim é um valor importante. Então eu consigo identificar com uma simples técnica rápida, entendendo. Porque o meu marido me proporciona o quê? Um valor fim. Minha filha, valores fins. E aí você vai pegar daqueles vários que saíram e intuitivamente teu coração te inclina para aqueles que são os 5 mais importantes. É isso. E se mesmo assim ficar difícil fazer esse raciocínio sozinho, conte com o Instituto Ale Balbinot para te ajudar. Boa, muito bem. Essa aí é a parte comercial do negócio, o perfil dele ele inclina muito mais para isso. Então, @Instituto Ale Balbinot, lá a gente tem compartilhado conhecimento, conteúdo e com certeza a gente vai poder te ajudar. E de qualquer maneira, deixa o teu comentário aqui embaixo, interage com a gente, me fala se isso fez sentido pra ti, fala pra gente, a gente vai ficar muito feliz de saber. Como ser um coach ou como ser um mentorando da área, né? A gente recebe pessoas que querem fazer coach que ela fala, não, é assim, não tem área pra todo mundo, é uma área só. Né? Então não dá pra fazer, não dá pra atender todo mundo individual. Então o Instituto Ali vai fazer um grupo aí de acompanhamento, de desenvolvimento pessoal. Nós vamos usar algumas ferramentas nossas, algumas ferramentas que já são validadas no coaching, enfim. E se você quiser participar, é uma forma viável, até porque tem um custo um pouco menor, porque não é individual, né? Perfeito. Onde a Ali vai acompanhar você junto com um grupo de pessoas. Estamos vendo aí, possivelmente será uns 2 meses, onde nós iremos trabalhar tudo isso que a gente conversou aqui e vamos ajudar você a organizar a casa emocional aí, para que a casa emocional organizada você consiga então tomar decisões e alinhar um pouco mais seu coração, a sua vida, as suas escolhas. A gente está aqui para isso. Então eu acho que esse grupo ele divide nós conseguimos dividir a área, né, com todos, e a gente consegue também facilitar o acesso a um conteúdo que é tão importante e ele é transformador. É um processo de transformação pessoal, onde você vai se conhecer, vai aprender a tomar decisões, vai realmente entender quem você é, conhecer a tua identidade. Que diagnóstico você está, em que situação você está. Em que situação você está. Se olhar, inclusive, para o próximo podcast, o tema, eu vou falar de autoestima. O quanto a autoestima, ela é um pilar fundamental e importantíssimo para o processo de desenvolvimento. Então, já fica com a gente no próximo Pod Ali. A gente vai falar de autoestima. Aciona aí as notificações.
te inscreve no canal, faz o que precisa ser feito. Eu nem sei direito qual que é o CTA que eu tenho que passar aqui, que você tem que fazer, mas vai lá, segue o Instituto Ale Balbinot, segue a Ale Balbinot, segue o Danilo Patrício, vai lá, faz o que tem que fazer, mas não perde, porque semana que vem o papo vai ser muito, muito impactante de autoestima. Deus te abençoe, que você possa desfrutar agora de tudo isso e que Deus possa ministrar ao teu coração aquilo que você precisa e ouve tudo e fica com o que é bom. E escreve nos comentários o que mais você aprendeu, o que mais te chamou a atenção, o que ficou pra você desse comentário é importante pra gente poder ajustar nossa narrativa. Vai nos ajudar. Valeu, beijo, um abraço. Tchau.